Você está preparado para o primeiro contato com os ditos seres extraterrestres, que são, na realidade, demônios? Eu tenho toda a certeza de que isto acontecerá muito em breve. Nós estamos vendo diversas movimentações que indicam isso. Como este evento ocorrerá, se ele será pacífico ou não, isso não sabemos. Mas que estes seres se manifestarão para a humanidade, isto acontecerá com toda certeza, e se cumprirá a profecia que diz o seguinte: como nos dias de Noé será na vinda do Filho do Homem, Mateus capítulo 24. E este texto nos fala a respeito de um cenário pré-diluviano que não é conhecido pela grande maioria das pessoas. Isto porque, durante a era pré-diluviana, os Benai Elohims, os anjos caídos, viviam com os seres humanos, e diversas abominações foram cometidas durante aquele período. E neste momento, aonde estes seres estão abrindo portais para outras dimensões, para que demônios venham para cá. A Escritura fala sobre isso, Apocalipse, a abertura do abismo. Neste momento em que estes seres, estes rebelados, preparam aí uma batalha contra o Criador que eles acreditam que podem vencer, e a Escritura nos fala a respeito disso, e é espantoso ver como tantos irmãos que se dizem cristãos veem isso como sendo uma grande irrealidade, né? Até porque a crença no Messias hoje é algo de conveniência, é algo que você segue para que você tenha vantagens nessa terra, né? Enfim, a história da humanidade é completamente desconsiderada, a narrativa que a Escritura nos apresenta, desde o início até o nosso presente momento, também é completamente desconsiderada, é completamente banalizada. Enfim. Mas este acontecimento que vem sendo aí preparado há muito tempo está prestes a ser realizado pelos luciferianos. Inclusive, nós temos aí diversas agências governamentais em todo o planeta dando certas declarações que deixam ali mensagens nas entrelinhas para a população mundial sobre estes seres extraterrestres, né? Nós vimos em alguns anos uma notícia que vazou, pessoas pegando imagens da NASA, mostrando uma nave extraterrestre chegando muito próxima do Sol e sugando energia do Sol, algo do gênero, né, para conter ali uma explosão solar que poderia prejudicar a Terra. E naquela época, eu lembro, alguns anos atrás, as pessoas celebraram, disseram que sim, eles estão cuidando de nós, eles são muito bons e etc. O que estas pessoas não sabem é que estes alienígenas bonzinhos, eles estão conectados a todas as narrativas demonológicas do passado. Todos os eventos que envolvem aí os chamados poltergeists, que são a manifestação de entidades demoníacas, ligam, né, possuem ligações com estes alienígenas, né, como por exemplo este escalão, podemos dizer assim, dos Greys, que são os alienígenas que possuem aquela cor cinza, né, aqueles olhos grandes que foram muito explorados por Hollywood. Nós temos também em todas as culturas imagens de figuras, entre aspas, reptilianas, né? E a Escritura Sagrada nos apresenta Satanás como sendo um réptil que andava, ou seja, para as pessoas que ainda desejam viver no engano, desejam negar por negar, estes seres chegarão agora e serão vistos, né, e serão aceitos também por estas mesmas pessoas como sendo salvadores, como sendo aí seres de outras galáxias, dos confins do universo que vêm para colaborar com o crescimento da humanidade. Mas na realidade são os extraterrestres, na realidade, melhor dizendo, os extraterrestres que as pessoas conhecem hoje, que foram completamente doutrinadas pela cultura luciferiana, são seres extradimensionais e a própria Escritura nos dá as características destes seres, né? Enfim. E hoje eu trago para você mais uma notícia que diz respeito
ao cumprimento das Escrituras Sagradas, que diz respeito a tudo, né, que nós estamos vendo no mundo hoje, todas as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos, nós vemos mais essa que demonstra que o cenário pré-diluviano está aí às portas, né? Como nos dias de Noé será na vinda do Filho do Homem. Esteja preparado, estes seres estão chegando e enganarão grande parte da humanidade, ok? Deixe-me ler para você uma notícia que foi publicada recentemente de um evento, né, que ocorreu no Congresso americano. É interessante, pois esta notícia foi publicada em todos os veículos de notícia do mundo. Ou seja, é uma clara propaganda. Eles estão anunciando mais um passo das grandes metas luciferianas, e a apresentação destes seres caídos como sendo seres evoluídos de outros planetas é mais um passo disso tudo, ok? Deixe-me ler para você brevemente esta matéria que foi publicada recentemente. Congresso dos Estados Unidos realiza a primeira audiência pública sobre OVNIs em 50 anos, ou seja, estas conferências possuem aí um hiato de 50 anos que não haviam sido feitas, né? Nós estamos vendo um aumento destes fenômenos em todo o planeta, e isso foi dito dentro desta conferência por uma das autoridades, né? E eles não possuem explicação para aquilo que está acontecendo, né? Enfim, deixe-me continuar aqui. Autoridades americanas se reuniram para falar sobre o relatório do Pentágono sobre 144 imagens de objetos voadores não identificados. O Congresso dos Estados Unidos realizou, nesta última terça-feira, dia 17, uma audiência pública para falar sobre o relatório divulgado pelo Pentágono em 2021, que apresentava uma série de imagens de objetos voadores não identificados, sendo a primeira sobre o assunto em mais de 50 anos. Dois altos funcionários militares americanos encarregados de investigar os fenômenos disseram que a maioria poderia ser identificada, mas que vários eventos desafiaram todas as tentativas de explicação. E, irmãos, eu já venho aqui deixar esse adendo para vocês. Não se espantem, muitos eventos inexplicáveis irão acontecer a partir de agora, ok? A própria Escritura nos fala que os demônios, né, neste momento, né, neste cenário de fim dos tempos, eles fariam grandes sinais e maravilhas. A ciência não consegue explicar certos fenômenos relacionados aí aos UFOs, aos OVNIs, né? Eles desafiam as leis da física, por exemplo, pois, na verdade, nada disso vem do nosso mundo material. Não são tecnologias avançadas, são manifestações de demônios. Inclusive, eu recomendo que você leia o livro de Enoque, eu recomendo que você leia mais a respeito do fenômeno demonológico em todo o decorrer da nossa história, né? Nós temos um estudo no nosso Patreon falando a respeito disso. Eu recomendo que você também vá atrás da informação, busque, pois você certamente verá que este é mais um engano do maligno. Continuando aqui com a matéria. Dentre os avistamentos registrados, pelo menos 11 quase causaram acidentes com aeronaves dos Estados Unidos, e alguns deles aparentavam estar se movendo sem qualquer meio discernível de propulsão, ou seja, não há explicação. Mas eu retorno aqui um pouco, né, para este adendo que foi dado dentro da notícia, que é o seguinte: dentre os avistamentos registrados, pelo menos 11 quase causaram acidentes com aeronaves nos Estados Unidos. Nós vemos um padrão muito claro, né, do número 11 sendo usado quando nós temos aí rituais sendo realizados. E eu já expliquei para você o significado deste número dentro da numerologia oculta. O 11 significa a conexão do mundo material com o mundo espiritual, ou seja, macrocosmo, 6,
que é o universo, as outras dimensões, tudo que vai além do nosso mundo, e o microcosmo, que é o nosso mundo e tudo que está aí incluído nele, né? Enfim, ou seja, 5 microcosmo mais 6 macrocosmo, que significa 11. Tanto que nós vemos aí este padrão do número 11 sendo usado em diversos rituais ao longo da história, e entre estes rituais nós temos o mais conhecido, que é o que ocorreu no ano de 2001 com as torres, né? Enfim, hoje esta é a notícia, nós estamos trazendo este fato para você, para alertar você. Eu espero que os irmãos não sejam aí manipulados pelas informações que vêm da mídia. Percebam que muitas dessas notícias, na realidade, são uma grande propaganda. Nós tivemos a propaganda do Anorok 19, anos antes dele ocorrer, de autoridades dizendo que nós teríamos um novo problema no mundo, que iria pegar os países aí em relação à saúde. Nós tivemos também um anúncio pesado da mídia sobre essa questão que nós estamos vendo hoje, né, na Ucrânia. Nós vimos isso e as pessoas não acreditaram. E mais uma vez a mídia vem a público e nos dá uma propaganda do próximo passo da agenda luciferiana. Isto acontecerá neste ano, Lucas? Acontecerá no próximo ano? Nós não sabemos, né? Nós temos aí alguns indicativos dentro da numerologia oculta, mas com toda certeza este momento está chegando e muito provavelmente ele acontecerá até um pouco antes do ano de 2030, ok? Pois tudo indica que 2030 será uma data limite, uma data marcante para a história da humanidade. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família. Muito em breve retornaremos com mais informações, notícias e estudos para você aqui no canal Matrix Mundial.